A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Aqui quem vos fala é o Bispo João Paiva. Estamos aqui na minha casa, no meu recinto, fazer aqui uma live em prol da Palavra de Deus, aonde nós se encontramos num dia 2 de novembro do ano 2024. Estamos num dia nublado, um dia estamos em casa, estamos repousando, descansando, porque se encontramos numa caminhada longa, onde que todos sabem, né? A Bispo fez a cirurgia, está se recuperando muito bem. Ontem ela tirou os pontos e correu tudo bem. Aí fez o último exame, porque foi tirado uma parte da vesícula, precisa fazer a biópsia. Daqui 30 dias terá o resultado final, êxito, para a honra e glória do Senhor Jesus. E com certeza, né, amada igreja, muitas coisas acontecem aqui na terra, onde nós peregrinamos, onde nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor Jesus, onde todos estão nessa expectativa para que nós possamos ir com Jesus. Não adianta nós fugirmos, não adianta nós temermos, nós temos que apenas crer que há uma ressurreição de todos os mortos, onde não há comunicação nenhuma com aqueles que se foram. Todo aquele que se foram vão estar aonde desejaram estar. Não tem mais escolha e terá só simplesmente o dia do juízo final. Porque sabemos que temos dois tipos de morte, né? Do arrebatamento e quando vem a primeira vinda de Jesus, como a gente vê muitos morrendo, muitos em tragédias, morrem pessoas a todo momento, como também nascem. E quando esse morre, é a primeira vinda de Jesus. A segunda será o arrebatamento. Enquanto temos a oportunidade, igreja, de buscar e conhecer a Deus, nós temos que estar baseado na palavra de Deus. A Bíblia, que está aqui, ó, é a resposta. Não existe factoide, não existe assuntos que o homem possa aumentar ou diminuir, né? A Bíblia nós não podemos tirar uma vírgula, não podemos ser falado que ela está escrito, porque a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é a rocha. Por isso que nós devemos meditar de dia e de noite. O Senhor, ele disse: se você precisar de sabedoria, peça a Ele, que Ele nos dá de graça. Ele não cobra, é de graça. Mas Ele também diz, né, em Jeremias 33:3, Ele diz: clama a mim as coisas ocultas que tu não sabes, que eu mostrar-te-ei. Outras versões falam: eu revelar-te-ei, não é verdade? Não tem outro argumento, outro princípio de nós conhecermos as coisas do próprio Deus. Ele é que vai nos revelar. Ele vai nos preparar, porque nem todos estão preparados para conhecer a verdade. Ele diz: se conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus, o próprio Cristo. Então nós temos que entender que as coisas ocultas serão reveladas para aqueles que estão se preparando, para aqueles que notoriamente querem aceitar a verdade. É difícil e impossível um homem aceitar Deus chegar e dizer para ele: eu vou fazer isso com você e eu vou fazer aquilo. Quem é que vai suportar?
quem é que vai aceitar? Ninguém. Por isso que o Senhor não nos presta conta. O que Ele deseja é que nós estejamos no centro da vontade dEle. Nós temos que abdicar das nossas, como se diz, nosso querer. Porque se você levar os olhos para o alto, lá está Deus, igreja. Se nós estamos aqui terrenamente, nós estamos aqui embaixo. Nunca, jamais as coisas da terrena vai bater com lá do alto, que são divinas. Os pensamentos de Deus eram do alto e do homem é terrena. Então, há uma possibilidade de nós não aceitarmos. Porém, temos uma oportunidade de concordar, aceitar ou discordar. Mas o Senhor diz que é melhor que nós obedecemos do que sacrificar. Como se diz, é melhor obedecer do que ser rebelde. Porque o Pai, Ele conhece todas as coisas. Se Ele te escolheu, Ele sabe se você vai obedecê-lo, se vai concordar conforme está escrito na palavra. Porque o rebelde nasce rebelde e vai morrer rebelde. Assim, biblicamente, se nós analisarmos, tem casos e casos. É verdade? Muitos pensam de uma forma diferente. Nós jamais vamos pensar como Deus, mas nós temos o direito de buscar a perfeição em Deus. O homem jamais vai nos olhar perfeito, porque não existe o perfeito, a não ser o próprio Deus. Mas Ele nos concede nós buscarmos a perfeição. É admirável o homem que diz para o Senhor, sim, Senhor. Se você observar os grandes patriarcas, né, que são os profetas, os escolhidos para servir a Deus aqui nessa terra, dificilmente você vai encontrar alguém discutia com Deus. Alguns questionavam e pagavam o seu preço, mas a maioria que obedeceu deixou a sua história, o seu legado, porque a comunicação com Deus é a fé, igreja. Se você confia mesmo. A fé é convicção. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O avivamento vem de nós aprendermos a separar o certo do errado. Nós temos que andar num caminho bom. Nós temos que praticar a bondade. Nós temos que andar na verdade. E para andar na verdade, vai nos ferir muito. Esses dias eu tenho pensado, analisado com Cristo, sobre você estar lá em Lodebar. Estar em Lodebar é a terra do esquecimento. Aonde você está e você se analisa, está abandonado. Pessoas não te procuram, não se comunicam. Pessoas se deixam você totalmente, como se diz assim, não seria excluídos da sociedade. Pessoas que parece que tem mau cheiro, pessoa que não tem importância para o próximo, mas quando precisa dele, aí lembra, né? É assim, e assim sempre vai ser, porque muitos se enganam com o agir de Deus. A palavra de Deus, ele nos garante, Mateus 6,33, que nós devemos buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus não é de qualquer jeito, igreja. Buscar o reino de Deus precisa de disciplina, precisa de se limpar diante do Senhor. Não é você lavar a louça, lavar o copo por fora e a sujeira fica por dentro. Se a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Senhor, nós temos que estar limpos, igreja. O tempo todo nós temos que estar limpos. Nós temos um momento para nós nos refletir, buscar a Deus, para nós podermos andar na vontade de Deus. Quando você entender que o isolamento, quando as pessoas se excluem, muitas coisas, se você não entender
o agir de Deus, você vai se confundir. Você vai cair em depressão, você vai cair em opressão. Muitas coisas ruins vai vir na sua mente. Mas se você se aprofundar e analisar que o reino de Deus é totalmente o reino que vivemos aqui na terra, você vai passar a analisar que nós temos que estar no centro da vontade de Deus. O segredo é você estar no centro da vontade de Deus. O que é estar no centro da vontade de Deus? É obedecer, não é questionar, não é murmurar, porque Ele cuida de mim e cuida de você. Ele cuida de todos aqueles que amam a palavra de Deus. Ele cuida daqueles que servem verdadeiramente a Deus. Nós podemos, igreja, enganar o homem, mas a Deus nunca nós vamos enganar, porque Ele sabe o daqui a pouco, Ele sabe o futuro, Ele sabe tudo. Deus, Ele conhece as profundezas do nosso coração, Ele conhece. Nós temos que entender uma coisa: não adianta a gente fingir. Você vai enganar quem? A você mesmo. Mas a Deus, jamais nós vamos enganar. Deus é um ser maravilhoso. Ele nos ensina com os nossos erros, igreja. Ele nos dá a permissão de nós entender que jamais você vai encontrar uma pessoa perfeita. O mal hoje da humanidade, principalmente da igreja, quando a pessoa se diz crente, evangélico, pastor, apóstolo, bispo, qualquer forma que você possa imaginar, eles imaginam que a gente é Deus. O Deus não erra, e nós vamos errar, igreja. Ele não fez nós ser perfeitos. Ele sabe as nossas limitações, porque nós somos dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Entenda isso. Nós somos limitados. A própria Bíblia fala que tem aqueles que nasceu para comer legumes e tem aquele que nasceu para comer carne. Como assim, bispo? O nascer legumes é as pessoas fracas de espírito, as pessoas que nasceram para ser dominadas, as pessoas que dificilmente vão ter lideranças, vão ser pessoas lideradas. Agora, aquele que nasceu para comer carne são pessoas que nasceram com uma visão diferente, são pessoas que Deus já preparou para servir a obra de Deus de uma forma diferente. Não estou dizendo que aquele que tem pouca fé não vai servir a Deus, vai, mas de uma forma diferente, porque todos fazem processos, né? Nós temos uma vida de processos, temos que aceitar o processo. Há uma caminhada e você entender quando Deus quer falar com você e quando Deus quer te usar você. Essa madrugada eu fiquei o tempo todo ouvindo que Deus queria falar comigo. Até agora à tarde eu fiquei observando que Deus queria comigo. E aí Ele me deu o consentimento de eu fazer essa live. Jamais eu sabia que eu ia falar. Não tinha nem ideia. Tem um mosquitinho aqui, que misericórdia, viu? Então, a gente não sabe. Aí quando você começa a falar, que você vai entender que você não é aquele que o homem te esqueceu. Você não é aquele que alguém te discriminou. Você não é aquele que alguém te limita o espaço para você falar. Deus não limita. Deus, Ele quer cada dia nos preparar para podermos ser útil à obra de Deus. Porque Deus, Ele não quer só me resgatar, como Ele quer resgatar os meus, como Ele quer resgatar os seus. Nós temos que entender que temos que servir e fazer a vontade de Deus. E você está de acordo em fazer o querer de Deus? Eu estou passando um processo que nunca passei na minha vida. Todos me conhecem a enfermidade que eu estou passando. Ultimamente agora foi diagnosticado que eu preciso por uma prótese, né, no quadril. Dores, nem gosto de falar, que são dores 24 horas. Vivo em cima de medicações fortes para poder suportar as dores. Tem hora que é difícil você suportar as dores. Tem hora que, por exemplo, agora eu preciso esticar a perna. Aqui, ó, eu estou sentado aqui, ó, agora eu vou precisar mexer um pouco aqui, né? Agora eu estiquei as pernas. Então, nós temos várias maneiras de poder suportar
o que nós precisamos suportar. O que você vai passar não é o que eu vou passar. O que eu vou passar não é o que você vai passar. Nós somos escolhidos para glorificar e exaltar a Deus, não de boca. Sim, na prática, não é só na teoria. Muitos querem servir a Deus, querem ser fiel com louvor, né? Eu quero ser fiel, Senhor. Não é verdade? Como o Senhor é fiel a mim. Sabe, igreja, nós temos que entender uma coisa. A prática é o que responde. Não adianta nós queremos fazer uma coisa que não somos. Não é verdade? Nós temos que fazer. Temos que crer para que as coisas venham a realizar. Tudo é através da fé. E eu garanto uma coisa para você. Se você quer realmente servir a Deus, o processo vai vir. Eu sempre gosto de falar da passagem que Pedro, Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Igreja. Ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Balançou a figueira, né? Aí quando Jesus falou a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele chorou. Por quê? Porque quando o Espírito Santo fala com a gente, igreja, a gente se entrega. Não tem como mentir. Se o próprio Deus que nos fez, o próprio Deus que nos formou, o próprio Deus vai nos requerer a nossa alma, Ele sabe de que forma eu estou andando com Ele. Se eu estou andando fingindo, se eu estou realmente servindo Ele com fidelidade, com obediência. Muitos se escondem em muitas situações, mas você, diante do Espírito Santo, quer ver você mentir, quer ver você negar. Eu sempre também gosto de falar de Ananias e Safira. O casal fizeram acordo. Fizeram acordo, andam vivendo de acordo. Diante dos homens é fácil. Agora quero ver você, diante do Espírito Santo, você mentir. Fizeram um acordo de vender a propriedade e dar o dízimo para Deus, dar a parte de Deus. Se você não vai dar, não prometa. Se você não tem certeza que vai cumprir, então não fala que vai dar. Então ali na hora, lá vem Ananias diante de Pedro. Pedro cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Na hora ele já falou na lata: Ananias, por que deixasse Satanás te enganar? Igreja. Você fala algo para uma pessoa, ele já te excomunga. Fala que você não tem Deus, não, você tem o capeta. É verdade. Deus te mostra algo, você quer salvar aquela alma através de Deus, você como instrumento, e a pessoa ainda fala: quem é você para falar isso? E ali, automaticamente, Pedro morreu, caiu morto. Hoje nós falamos como morte espiritual, né? E aí veio a mulher desesperada, procurando Ananias, seu esposo. Cadê ele? Tá ali, ó. Olha lá os pés dele lá. O que houve? Foi um mau acordo que vocês fizeram. Vocês fizeram um acordo e não cumpriram. E o Espírito Santo, ele fica triste quando a gente mente. Ele nos dá a oportunidade de nós nos perdoar. E muitos não querem perdão. Muitos não querem se perdoar. Muitos não querem se consagrar, porque a própria palavra de Deus fala lá em Joel 3,5, ele diz que nós devemos nos consagrar. Nós devemos nos consagrar, que fará maravilhas no meio de vós. O Senhor, Ele se agrada quando nós estamos na santidade. Na santidade é ser uma pessoa correta, íntegra, suportar os ataques, suportar as afrontas, suportar o esquecimento. Muitas coisas acontecem para nos fazer crescer. Eu sempre falo com toda autoridade: o diabo existe para nos promover. Ele quer nos judiar, ele quer nos fazer fraco, ele quer nos fazer desistir.
E aí você cria aquela resistência, confia em Deus, e aí você exalta a Deus e envergonha Satanás. É assim que Deus fez e faz com aqueles que Ele chama. Nós temos a oportunidade, igreja, de honrar a Deus, de envergonhar Satanás. Mas cedo ou mais tarde esse dia vai chegar. Você vai ter essa oportunidade. Eu já passei situações de vergonha no altar, igreja. Eu ia ministrar a palavra, joelhado, prontinho para começar a palavra, e a pessoa veio, bateu no meu ombro e sussurrou no meu ouvido: o senhor não vai pregar, passe para o pastor tal. Eu naturalmente terminei minha oração, pedi para ir toda a igreja ficar de pé. Eu abençoei a igreja e disse que o Espírito Santo chamou tal pastor para ministrar a palavra. Então vamos receber o servo do Senhor com palmas, que louva e glorifica e exalta a Deus. E eu fiquei ali o tempo todo do lado dele até o final da pregação, intercedendo pela vida dele. Ali eu fui testado pelo Espírito Santo, não pelo homem. Pelo homem eu estava sendo envergonhado, mas ali Deus envergonhou Satanás com a minha atitude. Com a minha atitude. Várias situações já me aconteceram. E é por isso que eu estou de pé, 26 anos servindo a Deus, sempre procurando obedecer a Deus. Eu não sou santo. O santo que eu entendo não é aquele que é pendurado na parede. Santo que eu entendo é ser separado para Cristo. Você é separado para Cristo? Eu tenho convicção que eu sou separado, porque daquilo que eu já passei, daquilo que eu estou passando, ainda não sei se eu não vou passar muito mais. Eu estou combatendo com bom combate. Ainda estou com a fé ativa, porque no dia da glória o Senhor vai falar comigo, vai falar com aquele que chega o dia. Eu quero que você entenda o seguinte: se aprofunda mais em conhecer a Deus. O Senhor, Ele não deixa ninguém viver enganado, mas Ele também não quer que nós enganamos a ninguém, principalmente ao Espírito Santo. Muitos estão dentro da igreja, estão ali encostados, passando tempo, procurando oportunidade para ser honrado, sabendo que o único que nós devemos honrar e adorar é a Deus. Eu tenho aprendido, igreja, porque o tempo vai nos ensinando, só não aprende quem não quer. O Senhor nos fez inteligentes e muitos se agem como burro. O próprio burro Deus usou, né? Então nós temos que saber que temos qualidade. A Bíblia diz que todos nós temos a oportunidade de ser filho de Deus. Não como muitos falam que todos são filhos de Deus. Não. Nós fomos concebidos pelo pecado. Salmo 51. E João 2 fala, né? Sobre aqueles que crê, que for batizado, esses serão chamados filhos de Deus. Existe um processo, não é que o homem criou, é que Deus colocou para nós podermos obedecer. São os mandamentos, igreja. Eu não posso perder mais tempo. E com Deus, se você perde tempo, você está se enganando a si mesmo. Nós temos que entender uma coisa: a morada nossa, igreja, não é aqui na terra. Aqui nós somos peregrinos. Aqui nós somos preparados para morar na vida eterna. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça. Se você acha que está sendo injustiçado, fica tranquilo, porque se você estiver buscando o reino de Deus, a justiça Ele fará, e as outras coisas Ele vai acrescentar. No momento certo, no momento oportuno, no tempo de Deus, na hora de Deus, Ele vai te honrar. Ninguém fica sem honras, a não ser que não tenha honras, porque o Senhor é o primeiro que quer nos abençoar, é o primeiro que quer nos exaltar, porque
Porque aqueles que servem e obedecem a Deus, esses são chamados filhos de Deus. Então, fique com essa palavra, fique com esse momento que Deus proporcionou, compartilhe essa live, segue o Bispo aí, não só no YouTube, mas também no Facebook. Amanhã, no seu horário que você vai estar assistindo essa live, amanhã é dia 3 de novembro, é o momento que Deus me preparou, eu e a minha esposa, a Bispa Margarete, de celebrarmos a Santa Ceia. Ela prepara a mesa, os elementos, eu ministro a palavra e junto com os obreiros nós servimos a Santa Ceia. É um momento maravilhoso, eu me sinto privilegiado por o Senhor me conceder essa confiança. Já está indo para 1 ano e meio que eu faço e fui escolhido para fazer essa parte. Me sinto honrado, porque Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Então, vou fazer uma oração breve, para que Deus possa te alcançar, você e a tua família. Senhor Deus, amado Pai, que essa palavra, Senhor Deus, seja do Senhor. Creio, Pai querido, que essa palavra inspirada veio da Bíblia, veio do Senhor. Tudo vem lá do alto. Não estava preparado de eu fazer essa live, mas eu creio, Senhor Deus, que essa live está alcançando aquele que mais precisa, talvez no seu momento mais difícil. Nós estamos aqui, Pai, com o nosso legado, Senhor Deus, fazendo a nossa história, para que o seu nome venha a ser exaltado e glorificado. Visita, Senhor Deus, aquele que tem os seus entes queridos, que está lá, Senhor Deus, repousando, dormindo, como a tua palavra diz, aguardando o dia do juízo final, onde todos os mortos serão ressuscitados. Porque, Pai querido, o Senhor morreu, Pai, mas ressuscitou. Nós também vamos ressuscitar. Que assim seja, para a tua honra e para a tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A live do culto vai ser ao vivo no YouTube, nos canais do Facebook do Bispo João Paiva, e você vai poder assistir a hora que você precisar. Vai estar lá gravado. Compartilha e curte, que assim seja. Que Deus abençoe. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã e para todo sempre. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?